Como eu falei aqui, antes do programa começar com os meus amigos aqui na bancada, tivemos entrevista ontem, mas não foi a entrevista o assunto do ouvinte. O assunto do ouvinte foi sobre a questão de Maringá ser ou não a cidade mais conservadora do estado, assunto que Fernando Tupan levantou por conta do número de ônibus que estão preparando para ir às manifestações do dia 7 de setembro. E eu fui pensar algumas coisas para saber se Maringá realmente é conservadora. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui agora. O conservadorismo é um pensamento político que defende a manutenção das instituições sociais tradicionais, como família, comunidade local, religião, além de usos, costumes e tradições e convenções. O conservadorismo enfatiza a continuidade e a estabilidade das instituições, opondo-se a qualquer tipo de movimento revolucionário e de políticas progressistas. Aí eu começo com você, Edivaldo Magro. Eu gostaria, claro, com você, porque você suscitou, levantou e incentivou os nossos ouvintes, quem participa com a gente, os internautas, a fazerem comentários. Eu queria que você fosse sem o deboche habitual, ou sem aquela situação de ontem, mas com bastante seriedade. Maringá, afinal, ela se caracteriza como uma cidade conservadora, porque fica a dúvida, né? Na tua fala de ontem, você fez até uma certa ironia quando você falou sobre o assunto, e eu vou pensar aqui as últimas eleições presidenciais. Bolsonaro, que entre aspas representava esse público conservador, ele obteve no primeiro turno 60,91% dos votos, muito voto. No segundo turno, contra Fernando Haddad, o atual presidente, o Jair Bolsonaro, ele teve 75,84% dos votos, mostrando uma tendência de votação e aí, assim, em tese, colaborando com essa máxima de que a cidade é conservadora. Edivaldo Magro. Olha, Paulo, quando a gente faz uma retrospectiva, né, histórica da cidade, a gente vai enxergar que a base econômica de Maringá sempre esteve ancorada no agronegócio. Agora, nos últimos anos, né, talvez nas últimas décadas, está sendo feita uma transição mais para algumas atividades empresariais, até acadêmicas, e que esse conceito, né, que vem lá do agronegócio, naquele aspecto do agronegócio mais conservador, está sendo atropelado por uma postura um pouco mais liberal. Eu acho que temos que recortar. Né? Nós temos um comportamento político conservador, mas não temos um comportamento social conservador. Então a gente é muito factível, né? O cidadão maringaense ele é muito factível, ele aceita com muita facilidade o discurso conservador, principalmente na política. Nós temos alguns exemplos aqui ao longo das eleições de Maringá. Em 86 nós elegemos um presidente de um clube, né? Social, envolvido em algumas falcatruas aí. Depois, na sequência, a gente elegeu um PT que foi o Zé Cláudio. O Zé Cláudio não havia nenhum lastro político dele naquele momento. Então, pode-se dizer que foi uma certa surpresa, mas havia um conjunto de fatores externos, né, quando eu digo isso em relação ao país, e que levou o PT a diversas conquistas do executivo aqui, inclusive na região, né, Mandaguaçu, Londrina. E não dá para falar que o PT é um partido conservador, né? Ele é um pouco mais liberal, e aí esse liberalismo também a gente tem que fazê-lo, a compreensão do liberalismo, porque não é o liberalismo econômico, né, que bem está associado a esses partidos, um pouco mais à direita do espectro político. Mas eu insisto que a cidade não tem muito esse perfil de conservadorismo. Ela assume pautas conservadoras quando lhe é conveniente. Essa chamada sociedade civil organizada aí, que eu tenho dúvidas como ela funciona, qual é a orientação dela, mas ela se orienta sobre pauta. Quando há uma pauta de interesse conservador, ela se movimenta e consegue impor, provocar um tipo de caos, até eu diria. Mas Maringá, quando você observa, e eu, apesar de ter dito aquilo, né, essas estruturas voltadas ao sexo recreativo, e Maringá tem muitas delas, eu acho que ela é um elemento importante para se pensar em como a cidade se organiza. Da mesma forma, Maringá tem aqui, por exemplo,
unidades do Opus Dei. Maringá tem outras entidades importantes relacionadas a essas seculares entidades que defendem o extremo, né, do conservadorismo. Então, elas estão atuantes, elas atuam, elas se manifestam de forma bastante discreta, mas elas atuam sim. Essa própria manifestação que se organiza dia 7 de setembro aí, que vão levar ônibus, não sei, também se falam tanto nisso, PT, o PCdoB, ou sei lá, sempre teve essa prática de organizar as suas caravanas de ônibus, não é diferente do que aconteceu com outros partidos de esquerda, de direita. É lícito, todas as manifestações devem ser aplaudidas como um exercício máximo da democracia. Mas eu espero só que esse conservadorismo se mantenha dentro das 4 linhas do bom senso e da responsabilidade. O momento é de muita atenção, Paulo. Kim, Rafael, a pergunta é praticamente a mesma para você, mas o exemplo é outro. Nós tivemos uma manifestação aqui dita conservadora na cidade. Acho que a maior delas reuniu aproximadamente 50 mil pessoas. É o que se conta aí na história. Não sei se esse é um número oficial da Polícia Militar, mas diz que tinham 50 mil pessoas. No entanto, Maringá tem aproximadamente 400, um pouco mais de 400 mil pessoas. Significa que não é um número tão grande, esmagador assim, de conservadores. Ou é? Paulo, eu acho que tem que analisar primeiro a manifestação, né, de você ir às ruas, porque, querendo ou não, tem muitos obstáculos nesse contexto. Se fosse juntar as 400 mil pessoas, claro que muitas delas são crianças, enfim. Num ato só, isso também não daria certo. Acho que até não tem um histórico, né, de tantas... A não ser em São Paulo, por exemplo, que tem uma quantidade imensa de população, é uma das cidades uma da maior da América Latina. Então, tem a sua proporção também, um grande número, mas só que condiz com a realidade de Maringá. Nem muitas pessoas vão se manifestar, né? Às vezes elas têm a concordância das pautas, mas não vão. Mas, Paulo, falando um pouco do conservadorismo, eu acho que vai bastante além na questão de Maringá, né? Eu acho que houve uma ruptura desde 2015, 2016, após o impeachment da Dilma, que as pessoas começaram a identificar algumas pautas e, em comum acordo, né, tiveram essa concordância, falando assim, cara, isso aqui é umas pautas que eu sempre gostei, sempre defendi, mas nunca se falava, né? Algumas pautas do conservadorismo, até mesmo dentro do âmbito de direita, tem o liberalismo ali, e também as pessoas começaram a se vestir a roupa, né? Falando assim, cara, eu nunca concordei com isso, mas eu sempre fui refém do sistema, do progressismo que sempre existiu. Agora tem uma pessoa... Como o Bolsonaro, né, veio falando, trazendo o discurso, aquela coisa, por mais que seja um pouco incisiva, mas trazia algumas questões que despertou muita gente, né? Inclusive eu posso estar equivocado até pela minha questão de idade, não tenho uma experiência vasta, assim como meus colegas aqui, mas o que eu posso dizer é o seguinte, a minha leitura é o seguinte, houve uma ruptura depois do impeachment da Dilma e as pessoas começaram a sair do armário, né, de direita, falar assim, cara, eu sou de direita, nossa, eu sou de direita, e tem alguém que está defendendo isso, ou seja, o Bolsonaro está defendendo essas pautas de forma livre, né, por mais que bastante, bate muito nele nessas questões dessas pautas de direita, mas, querendo ou não, fez com que a população acordasse um pouco, né? E até que as eleições de 2018 foram uma resposta disso. Você trouxe aí 60% no primeiro turno, quer dizer então que muitos de Maringá, muitos eleitores de Maringá, que não são os 400 mil, são 200 e algumas coisas mil, 200 e poucos, são eleitores e concordaram com as pautas em primeiro turno. Tinha muitas opções, mas optaram pelo Bolsonaro. Então, querendo ou não, concordaram com as pautas que ele defendia. Aí, o segundo turno, 75 mil, né? Aumentou um pouco ali. Talvez seja por causa do antipetismo. Não queria, mas também não queria Bolsonaro, mas fiquei na dúvida, agora é o Bolsonaro. Então, eu acho que Maringá é, sim, uma cidade conservadora, não no seu total, mas a sua maioria. Fernando Tupan, e aí na República de Curitiba, essa questão conservadora cresceu a partir de quando, já que a gente está falando desses assuntos, e você é o responsável por essa temática aqui hoje? Veja só, Paulo Caetano, aqui Curitiba é uma cidade conservadora por natureza. Nós temos, como o Edivaldo falou, assim, segmentos progressistas, por exemplo, sexo recreativo, e
Você é uma cidade muito grande, com 1.900.000 habitantes, então nós temos de tudo. Mas aqui, a maioria, o que eu vejo é o seguinte: existe o pessoal, por exemplo, ligado a determinadas alas universitárias, por exemplo, filosofia, sociologia, essa turma toda de esquerda. Por exemplo, o pessoal de direita, se concentra muito no direito e em outros segmentos. Mas tomando por base assim o grupo que eu vivo de amigos, assim, a maioria é conservadora e a minoria é progressista. E a saída que eu vejo também em Maringá, assim, meus parentes aí, a maioria tudo é conservadora, apesar de adotar alguns recalques progressistas que a gente pode falar. Mas, enfim, o Paraná é uma cidade conservadora. Ninguém esquece que a Fife Domingos, não me lembro o sobrenome dele direito, na década de 80 foi o mais votado no Brasil, aqui no Paraná. Luiz Neto, afinal, a cidade ela tem traços de conservadorismo ou de progressismo? Qual é a tua definição para Maringá, Luiz Neto? Paulo, o que eu vou dizer é o que eu disse ontem, né? É muito complexo a gente dizer que a cidade é 100% conservadora, né? Mas o nosso histórico, né? Tudo que a gente viveu mostra, sim, que há uma tendência ao conservadorismo. Acredito eu, né, que Maringá passou por alguns momentos, mas sempre se manteve como uma cidade conservadora. Um exemplo, né, algumas pautas que não são aprovadas aqui na cidade têm a ver com esse conservadorismo que já está inserido no cotidiano da cidade, né? A cidade, mesmo sendo uma cidade extremamente desenvolvida, uma cidade, entre aspas, grande, né, tem essa tendência sim. Ângelo Rigon, com todas essas informações aí de conservadorismo, também progressistas, as últimas eleições, o que se desenhou aqui em Maringá, qual o mapa que você consegue traçar da cidade? Bem, em boa parte, obviamente não é 100%, porque 100% não existe, mas Maringá é mais reacionária que conservadora, né? Isso basta ver. Vota em quem quer, cada um é livre e tal, mas errar é humano, a gente tem que considerar. O pessoal votou em pessoas ruins que estão lá, transformaram o Brasil nesse caos. Mas é o direito de liberdade, errar é humano também. Agora, Maringá, ao longo do tempo, teve de tudo. Não é diferente das outras cidades. Londrina sempre foi, do lado político, um exemplo de cidade progressista. Produziu vários senadores, vários governadores, prefeitos memoráveis. Maringá, ao contrário. Maringá produziu muitas vezes briga, né, de prefeito com companhia, prefeito com grupos, entre grupos políticos, tá? O caso do Francisco Juliano, até o Dom Jaime entrou na briga. Mas Maringá não é uma cidade diferente do resto do Brasil. Hoje Londrina é muito mais conservadora politicamente do que Maringá. Basta ver os representantes que eles elegeram, dá até vergonha. Agora, aqui tudo é meio diferente. Eu sempre digo, Maringá pode não ser conservador, pode não ser reacionária, mas vai continuar sendo a capital dos locks, como diria o Roberto Silva. E a gente tem, por exemplo, um exemplo bem recente do PT. O PT de Maringá não é igual ao PT do Paraná, não é igual ao PT do Brasil, embora seja um maringaense o líder da bancada nacional do PT. O PT em Maringá, recentemente, foi lá bater palma para alguém que tinha falado que o Brasil teve 3 independências. Uma foi em 1822, outra foi no golpe militar em 64 e outra foi quando derrubaram a Dilma. E tinha petista batendo palma. Quer dizer, Maringá, tudo é diferente. Você não pode comparar Maringá com outras cidades, porque politicamente é uma coisa, agora economicamente é outra. O agronegócio transforma a região diferente do resto do Brasil. É diferente de outras regiões que dependem basicamente da prestação de serviços, embora hoje seja Maringá, a prestação de serviços, o que mais gera renda, mas é por conta do agronegócio que a gente tem essa espécie, digamos, de tranquilidade. Maringá não é uma ilha, não chega a ser um paraíso, mas é bem diferente do resto do Brasil. Aguinaldo, por tudo que se desenhou aqui, a pergunta mais difícil ficou para você. Eles foram alimentando a minha curiosidade, para você cheguei a essa aqui, a esse questionamento, ó. Tem muita hipocrisia, então, em Maringá, nessa questão de conservadorismo e outras coisas mais? Sem dúvida, né? Eu acho que nem existe essa coisa
A esquerda falou, aqui a direita falou. E se alguém tivesse que escolher, não escolheria nenhum dos lados. Mas Maringá, ela tem acho que a explicação do Edivaldo ontem foi bem isso, né? Uma cidade que se diz conservadora, mas marido traindo mulher, gente na zona, é uma desgraça. Então é só na fachada, né? Só na fachada do prédio, com o verde e amarelo, mas vai saber o que acontece dentro daquele apartamento. No submundo, então, a coisa é diferente. Na Deep Web o negócio é bem diferente, né? Maringá tem muita coisa para ser descoberta e fica nesse mimimi, nessa história de que liberalismo, modernidade, conservadorismo, igreja, é tudo conversa, né? Claro que sobra um ou outro, né, que tem aquela ideologia e segue aquilo, né? Mas o resto é tipo o Ricardo Barros, né? Onde está o poder, eu estou daquele lado. Se for direita, esquerda, se for o diabo, tá do lado, né? Então não dá para confiar, não.